Olá, gente bonita do meu coração. Hoje tem um gato aqui mais do que normal, bagunçando tudo. E daí vai ter momentos que eu vou falar com vocês dessa forma. Também tem uma colega aqui hoje, uma amiga. E daí, caso ela se sinta à vontade para participar vocalmente com a sua bela voz, tá bom? Ela irá participar com a gente. O nosso tema de hoje será sobre, dando continuidade, como é que vocês estão? Coloca aí nos comentários como é que vocês estão, como foi essa semana. Graças a Deus a Copa acabou, a energética do planeta talvez agora mude, né? Vamos sair dessa dualidade de tanto ódio, de tanta competição. E o nosso tema de hoje será sobre causas anteriores das aflições. Oh, meu Deus do céu, mas não é mais fácil eu dizer que o que está me afligindo foi o outro que me causou? Seria tão bom, né? Por isso que a doutrina espírita ela se passa tão difícil de ser aplicada, de se fazer da forma correta, porque ela tira essa questão da culpa do outro e a culpa vai para quem? Ela é minha e eu faço o que eu quero com ela? Não, ela é minha, eu vou ter que fazer por onde ela deixar de ser uma dor e sim uma realidade mais agradável. Então, gente, hoje a gente vai fazer com o nosso roteiro azul, verde, tu é daltônica. A gente vai fazer com esse roteiro hoje, porque hoje ele tem perguntas, tá bom? Ele segue o nosso evangelho. Esse daqui é o evangelho qual eu faço, das letras grandes. Caso vocês estejam com o mesmo, é na página 116, tá bom? Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E daí, gente, a gente vai fazer nosso evangelho, mas é claro que antes do nosso evangelho a gente faz o quê? Gregório, deixa eu fazer minha oração em paz. Vamos fazer nossa oração, né, gente? Para todos vocês que se sentiram à vontade, possam serenar seus pensamentos, pedir a Jesus para que seja nosso guia neste momento, a toda a espiritualidade amiga que se possa nos fazer presente, nos dar suporte, amparo, guiança e discernimento, para entender um pouco dessas aflições que nos convida muitas das vezes no nosso dia a dia, às vezes por muito tempo, às vezes por toda a eternidade, às vezes nem dessa existência ainda ser. Mas que a gente possa ter entendimento e discernimento, que possamos juntos ter um pouco mais do teu conforto e do teu esclarecimento sobre esse tema. Meu muito obrigada e te peço permissão para iniciar o nosso evangelho de hoje. Que assim seja. Que assim seja, meu povo. Vamos lá, o nosso evangelho será o item 6, tá? Causas anteriores das aflições. Mas se há males nessa vida, cuja causa primária é o homem, outros há também os quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que pareçam atingi-lo como a fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Os reveres da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. Os que nascem nessas condições, certamente nada há feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte que não podia evitar que são impotentes para mudar por si mesmos, e que os põe à mercê da comiseração pública, porque pois seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos. Na verdade é uma pergunta, tenho que aprender a ler melhor. Porque, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos, né? Tá se perguntando por que uns sofrem tanto, algumas situações, e outros nem tanto assim. Antes de eu ler o próximo parágrafo, eu não olhei o roteiro, eu vou ter certeza que você tem que ler o item inteiro, inicialmente. Sim, inteiro, é porque ele é gigante, gente. Passem isso aí comigo hoje que o babado tá grande aqui.
Então, continuando. Os que nascem. Não, quer dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e só conheceram sofrimentos, problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pode resolver, anomalias que nenhuma religião pode justificar. O que seria a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na terra, que fizera essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador, para que viesse nesse mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem bem nem o mal. Todavia, eu vou até grifar isso aqui, que eu achei bem interessante isso aqui. Todavia, por virtudes do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito procedendo, sempre a causa se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos é porque fizemos o mal, e se esse mal não fizermos no presente vida, tê-los-emos feito noutra. É uma alternativa que ninguém pode fugir, em que a lógica decide de que a parte se acha a justiça de Deus. Gente, só corrigindo. Não é corrigindo, né? É porque eu não gosto de usar esse termo. Punidos, né? Se somos punidos nessa existência, é porque, né? Tudo mais. A gente não é punido, a gente está colhendo o que plantamos. Se não nessa existência, em outra. O homem, pois, nem sempre é punido, ou punido completamente na existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ela não se expiar hoje, expiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está expiando o seu passado. O infortúnio, em vez que vista, parece merecido, tem sua razão de ser. Aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa, Senhor, porque não pequei. E tem horas que o item 6 foi lido, depois a gente continua no 7º, e tem horas que eu penso assim: meu Deus, o que foi que eu fiz para eu sofrer tanto? Mas analisando isso direitinho, eu tô no lucro. Eu tenho uma vida tão feliz. Porque se a gente for analisar essas outras pessoas, né? Pessoas que têm, sei lá, miserabilidade plena, assim, plena. Miserabilidade de uma forma bem real, tão real. Eu já passei por essa questão de miserabilidade, já fiquei sem alimentos, já tive de passar, sei lá, 2 dias sem me alimentar, mas foram coisas que foram temporárias, passaram, né? Tem pessoas aí, em lugares, em países subdesenvolvidos, que isso é muito forte ainda, né? Que realmente as pessoas estão desnutridas, sofrem, né, algumas sequelas porque não tem alimentos. E se tem uma coisa que eu tenho, é alimento na minha casa. Tenho esse poder aquisitivo, hoje eu tenho. E tudo que a gente passa hoje, seja a perda de um ente querido, porque a perda a gente vê só como uma coisa que é uma dor. Eu não sei o que é perder alguém, eu nunca perdi ninguém, mas meu avô já se foi, mas eu já vim pra cá com esse nível de desconexão muito grande, né? Eu não sou apegada às pessoas. Então, não sei como é que é lidar com luto. O meu pai ainda é vivo, com a idade que ele tem, 111 anos. Então, praticamente aí eu já tô preparada que um dia ele vai partir, né? Não é possível. Ele vai encarnar na mesma, vai ter eternidade. A encarnação dela é eterna, né? Mas o papai ainda tá vivinho e pelo que eu vi, ele vai durar aí no mínimo uns 7 a 10 anos. Então, haja tempo.
Então, mas tem pessoas que sofrem perdas de pessoas, né? Parentes, irmãos, tios, mãe e tudo mais, e essas pessoas sofrem. É uma coisa natural, certo? Quando as pessoas acabam que têm essas perdas de forma fatal, né? Não se tinha esperança, ou então era uma criança que ainda era muito nova, e aí ela vai precisar a crescer sem a mãe, ela vai desenvolver aquele trauma, né? Aquela dor, aquele corpo de dor na vida dela. E daí essa dor, esse trauma dela vai se tornar como se fosse uma expiação. Ai, Juliette, uma expiação de quê? Sei lá, a gente não sabe o que a gente fez no outro lado. E eu nem quero saber, porque eu não vou mexer em negócio que fede. Mas às vezes a gente tá sofrendo uma coisa assim, que a gente julga ser muito dolorido, mas em comparação ao que a gente fez, não é assim, ó. Minúsculo. Minúsculo. Não é, gente, não é no mesmo patamar, viu? Não é olho por olho, não é dente por dente como a lei de Talião, não, viu? Não é isso que a gente faz aqui, não. Tem muitas pessoas que têm um nível bem diferente de perceber as coisas. Eu vou ler o texto não, as perguntas e as respostas para vocês. E daí eu falo mais um pouco, porque eu tô falando demais sem ler as perguntas e as respostas, né? Então, a nossa pergunta de número 1 diz: de que natureza são as causas que dão origem às aflições do homem? Podemos classificá-las em dois grupos: as aflições cuja causa primária é o próprio homem e aqueles que pelo homem, pelo menos na aparência, escapam totalmente à sua influência e parecem atingir como fatalidade, que é exatamente o que eu falei para vocês anteriormente. Há, portanto, os reveses e acidentes que o homem provoca com sua irresponsabilidade e imprudência, e outros que nenhuma previsão poderá impedir. Pergunta de número 2. Como podemos explicar a felicidade de uns e o padecimento de outros sem negar a justiça e a bondade de Deus? Né, meu filho? Tu colhe que tu planta. Eu vou ler aqui a resposta, mas tu colhe que tu planta. Eu plantei ela um pé de jaca. Eu espero um dia colher jaca. A minha irmã disse que talvez meus netos. Procurando as causas anteriores que lhes deram origem e que não podem ser encontradas na presente existência, devem ser buscadas em existências passadas. Deus a ninguém pune sem justa causa. Se somos punidos é porque fizemos o mal, senão na vida presente, certamente na outra vida. Só colocando uma nova palavra, colhendo o que a gente planta, né? Negócio de punido, não gosto de ser punido, não. Eu colho o que eu planto. Ora. Pergunta de número 3. A minha amiga aqui olhando pra minha cara, eu tô tentando interagir, mas vamos lá. Pergunta de número 3. O homem que pratica o mal é sempre punido no decorrer da mesma existência? Não, né? Aqui no Evangelho ficou bem claro que não é na mesma existência. Pode ser? Pode ser. De preferência que seja, né? Porque, meu filho, levar a conta para a próxima reencarnação, esse negócio fica pesado. Eu tenho certeza que minha conta, assim, de créditos está gigante. Então, eu não vou repensar. Eu vou repensar nos meus atos, porque eu não quero botar mais pedrinha nessa mochila, que já tá pesada demais. Eu fazendo autoavaliação. Meu Deus do céu. Ai, dai. Ó, nem sempre. Ela pode ser totalmente punida naquela existência. Vamos dizer, a gente pode colher o que planta nessa própria existência, como pode sê-la parcialmente ou ainda não receber nesse período qualquer punição, porém não escape nunca das consequências da falta. É aquele famoso ditado. Quando você vê uma pessoa muito boa, aí a pessoa do nada morre, ou uma pessoa muito boa tá sofrendo um câncer, uma pessoa muito boa tá sofrendo alguma coisa, a gente diz assim, pessoa tão boa, mulher, morreu tão cedo, não fazia mal a ninguém. Pois é, naquela ela não fazia mal a ninguém, né? A gente não sabe o que ela carrega. E ela vem com aquela doença ou com aquela situação justamente para dar uma certa espiada nas suas situações. O item 7. Vamos ler o item 7. Já estamos 15 minutos, gente, de vídeo. E eu tô tentando ler tudo. O nosso item de número 7 diz o seguinte, é gigante mesmo, viu? Vai, meu Cristo.
Os sofrimentos devido às causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes as consequências de faltas cometidas, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre a que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser o seu turno tratado duramente com a desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, avaro, eu imagino que avaro seja avarento, egoísta, ou se faz mau uso de suas riquezas, poderá se vir privado de necessidades. Se for um mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos. E eu não estou gostando de fazer essa análise aqui, não. Assim, se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra, como no mundo expiatório as anomalias que se apresentam à distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Aquele que se eleva pelo pensamento de maneira a parecer toda uma série de existência, verá que cada um é atribuída à parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Jamais deve o homem olvidar que se acha no mundo inferior, a qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude, cumpre-lhe lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria, o que só de si depende não voltar a este, trabalhando por se melhorar. Pois é, não tem como eu chegar lá na Terra regenerada se eu não passei pela transição. E a pergunta de número 4, com base no nosso item 7, é a seguinte: o que se deve o sofrimento do homem? A que se deve o sofrimento do homem? Menina, a pergunta aqui tá bem, né? Há muita coisa. De um lado, as faltas por ele cometidas, seja nesta, seja em vidas anteriores, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva. Sofre o que fez sofrer aos outros, de outro, em decorrência da destinação da terra, como um mundo expiatório, onde o homem encarna em virtude de suas imperfeições. Se foi duro e desumano, poderá o seu turno tratado duramente e com desumanidade. E foi o quê? Se foi avaro e egoísta ou se fez mau uso da riqueza, poderá vir privado do necessário. Lembrando que a gente não faz essas avaliações de forma muito restritiva, assim, de muita... hoje é pobre porque antes foi muito rico e desperdiçou esse dinheiro. Porque uma vez, eu lembro de uma história que o Divaldo contou, e tinha um homem lá do outro lado da rua, era um mendigo, um morador de rua. Aí esse morador de rua, Divaldo queria muito falar com ele. Por algum motivo, Divaldo foi até lá e as pessoas, Divaldo, não sei se era Divaldo, não era Divaldo, não, era o Chico. Era o Chico Xavier. Eu acho. Gente, me corrija aqui nos comentários se vocês sabem se é o Divaldo ou se foi o Chico, mas acho que foi o Chico mesmo. E daí as pessoas disseram, você vai fazer o quê? Você vai falar com esse homem? Não, não vai não. Aí o Chico foi. Quando ele chega lá, conversa com o homem e tudo mais, e aí o Chico pede a benção a esse morador de rua. E as pessoas ficam assim, como assim ele está pedindo a benção? E daí quando o Chico retorna aonde estão as pessoas, ele diz, nossa, esse nosso irmão é a última reencarnação dele aqui na Terra. Ele é tão evoluído que é a última reencarnação dele aqui na Terra. Ele está aqui fazendo só dando continuidade no que ele já tinha se iniciado, mas ele era tão evoluído que ele não ia mais reencarnar na Terra. E ele estava no quê? Na condição de um mendigo. Então, a gente não deve julgar o outro. Porque se fez isso, é porque fez isso. Não queira saber o que o outro fez, não queira saber o que você fez, se você está passando... Claro que se eu estou num sofrimento, sei lá, eu estou sofrendo num relacionamento. Sei lá, meu relacionamento é abusivo. Em que espécie? Não, eu tenho... meu companheiro é narcisista. Foge dele. Primeiro que eu te digo, foge porque não tem caminho sem volta para as garras do narcisista. Mas esse relacionamento, ele vai te trazer aprendizados. Ele vai te trazer um sofrimento,
que você vai estar acolhendo aquele sofrimento e você vai tirar aprendizados dele. Pode ser que você tenha sido narcisista em outra vida? Pode. Mas provavelmente talvez não. Você está colhendo aquilo ali por um corpo, né, energético seu, por um sofrimento, até mesmo genético, aí vem para a constelação familiar. E daí, quando você está aqui, você está passando por aquela experiência. E aquela experiência que está ali doendo muito, não é porque você talvez passou lá atrás, é só para tu aprender a passar por essa experiência e dar o próximo passo, né? Nem sempre é porque... Às vezes a gente fez o quê? A cagada. Amassou a cagada. Não sei se eu posso usar essa palavra. E tá lá dançando. Aí depois dizer o quê? Que tá colhendo o que plantou. Não, tu vai colher o que tu tá plantando agora, meu amigo. Cuidado que fede, o negócio é seguro. E esses 2 ouvidos estão escutando primeiro, minha Nossa Senhora. Amiga! Concentra. Amiga! Pois é, gente. A gente tem os perrengues da nossa vida, né? Por isso que estamos aqui, temporariamente humanas. Se eu fosse já evoluidíssima, eu tava bem longe daqui. Mas eu gosto de estar nesse bafafá daqui mesmo. E o nosso item de número 8 é o seguinte. As tribulações, tu aprende a ler. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém desejosos de reparar o mal que hajam feito e de se proceder melhor. Esse os escolhe livremente. Tal o caso de que, havendo desempenho mal sua tarefa... gente, tô alfabetizada? Tal o caso de que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede lhe deixe recomeçar, para não perder o fruto de seu trabalho. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecimento castigo, e provas com relação ao futuro, que eu acabei de dizer, que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, faculta ao homem reparar seus erros e não condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Deus é mais, e só Deus sabe o quanto que eu errei para estar aqui. E a nossa pergunta, com base nesse item, é a seguinte: as tribulações são impostas aos espíritos ou por elas buscadas? Eis a pergunta, né? Será que essas provas, essas tribulações, imposta para que os espíritos possam, né, ou evoluir, ou a gente que procura sarna para se caçar, coçar? E aí, o que você acha? Gente, e aqui a resposta é a seguinte: ocorrem as 2 situações. Aos espíritos endurecidos e ignorantes são impostas tribulações para que se esclareçam e buscam a prática do bem, a libertação do sofrimento. Os espíritos penitentes, detentores de maiores esclarecimentos, buscam espontaneamente, aquela mãe que tu diz que não aguenta, foi tu que escolheu, tá bom? Se não foi tu que escolheu ela, foi ela que escolheu tu, mas dá no meio. Desejosos de reparar o mal que haja feito. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe por elas merecido castigo, e provas com relação ao futuro que elas reparam. Tá vendo? A gente procura sarna para se coçar. Gente, nossos relacionamentos, todos os nossos relacionamentos, a gente do FBI, eu adoro usar isso. Amiga, como é que a gente fala a gente no português correto? A gente é um pronome e não tem problema de usar. A gente é um pronome. É que minha irmã me corrige tanto com esse a gente. Não, totalmente assertivo dentro da gramática. Agora, você tem que prestar atenção na hora da escrita. Agente, na pronúncia o agente é correto. Tá correto. Agora para escrever tem que ser que é agente de saúde. Olha só, gente, que eu aprendi hoje. Vocês aprenderam daí, né? Vocês ouviram a amiga aqui falando. Super dica maravilhosa. Tem peças aí para eu fazer, amiga. Tu vai me ajudar, pelo amor de Deus. E a nossa pergunta de número 9
Gente, eu tô no canto certo? Tô no canto certo. Não há a crer, no entanto, que todo sofrimento, portanto, nesse mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples prova buscada pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Em outro momento eu vou trazer a diferença para vocês de expiação e provas. Não são as mesmas coisas. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um espírito haver chegado a um certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se, mas solicitar uma missão. E com certeza eu fiz isso. Eu tava lá, não, eu vou ter uma mãe assim. Aí eu achei muito pouco. Não, eu quero ela desse outro jeito, mais. Dessa mais, sabe? Eu fui atenuando. Não queria só uma mãe que não ligasse pra mim. Eu queria uma mãe, sei lá. Não, deixa ela dessa forma que eu vou me tornar uma pessoa melhor. Aí ficou traumatizada, porque escolheu tudo de uma vez. Aí, né? Mas agora já tá tudo de boa. Graças a Deus. Rapaz, se não tá tudo de boa, gente, porque assim, não tem como, né? Só tô nos 34, então ainda tem muita água pela frente. Mas eu já andei assim... Já processou muita coisa. Muita coisa, já processei demais. Então, né, nada de botar mais coisa aqui na nossa história. Tais são especialmente essas pessoas de instinto naturalmente bom e de alma elevada, de nobres sentimentos inato que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências e que sofrem com a resignação toda cristã. As maiorias dores somente pedindo a Deus que o possa suportar sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiação de aflições que provocam queixas e impedem o homem a revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente, antes que imposta, que constitui... Ah, eu não busquei voluntariamente, não. Não. Que eu entendi aqui, que pra gente... Não. Porque eu reclamo da minha mãe. Por que, Deus? Por que comigo? Não acredito. Foi comigo. Então, não. Se teve muita queixa... Foi porque tinha que ser mesmo, não foi eu que escolhi não. Aí eu tava tão feliz achando que eu ia chegar lá com as provas tudo resolvida. Ah, pobre, pois deixei ela. Ai. Vocês viram, né? Tu viu, né, amigo? Se a gente reclama, não necessariamente foi eu que escolhi, é porque, né, era a condição que eu tinha pra vir. O que foi que eu escolhi, meu Deus do céu. Mas eu escolhi vir. Não fico por baixo. Mas eu escolhi vir. Gente, nosso tema já tá bem distante. Eu não sei se eu vou conseguir ler o restante. Tá muito grande esse negócio. Ah, vou ler. Porque eu vi aqui uma pergunta 7. A pergunta 7, ela vai dar uma diferença sobre expiação e prova, tá bom? Então, eu vou pular aqui. O item 10, ele vai ficar para a próxima. Ou melhor, vocês façam aí o evangelho de vocês, estudem e tudo mais. E eu vou ler somente essa outra pergunta aqui, para que a gente possa entender o que é expiação e o que é prova, que eu disse que ia ler para vocês, sem saber que estava aqui, gente. Eu faço o evangelho com vocês, todo com vocês. Só o início que eu faço no meu dia do meu evangelho no lar. Esse aqui é o evangelho no lar do canal Evangelho na Vida Real, comigo aqui. Qual é a diferença entre expiação e prova? Expiação é a correção imposta ao espírito, provocando-lhe quase sempre queixumes, desespero, revolta, provoca uma... expiação. Tudo é expiação, não é prova, gente. Eu tô na vida de expiação, amiga. Eu não fiz prova. Estamos, né? Estamos. Bem lembrar, não é só eu. E a prova é uma tarefa, uma missão marcada pelo sofrimento que o espírito pede para aperfeiçoar. Então, Maria Teresa de Calcutá foi uma prova. Outras pessoas aí que ficaram na história foram provas. Juliette, expiação mesmo. Eu vim polindo espontânea pressão.
Provas e expiação, todavia, são sempre sinais de relatividade e inferioridade do espírito, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pois é, morreu Maria Preá e é isso aí mesmo. Se eu fosse uma deusinha maravilhosa, eu não estava aqui na Terra precisando ter essas experiências temporariamente humanas. E aí, vocês gostaram do nosso conteúdo? Gente, é muito importante a gente falar sobre isso e também fazer aquela reflexão, né? Aquela reflexão interna, né? Trazer para o nosso cotidiano, para as nossas queixas e fazer aquela análise, né? O que eu estou colhendo hoje, bom, se hoje eu estou com a crise de ansiedade, por que eu estou com essa crise de ansiedade, né? Essa crise de ansiedade, ela não vem do nada. Ela vem de algo que está acumulado, ela vem de algo que está desequilibrado. E por que está desequilibrado? Aí, eis aquela análise, né? Aquela bons olhos, não sei dizer, uma análise mais profunda, para que a gente possa ver onde é a raiz da causa. Eu tô falando de ansiedade, mas possa ser que o seu problema hoje não é ansiedade. O seu problema hoje é, sei lá, um relacionamento, não consegue ter um parceiro, que é a dores de muitas mulheres, né? Não ter o parceiro perfeito, que a gente sonha, igual que a Disney criou lá, que tem tudo mais. E aí você tá sofrendo por aquilo. Às vezes são só crenças que estão dentro de você e você precisa abrir e limpar tudo isso que tá lá. E às vezes também é expiação, né? A gente veio nessa determinada situação, sei lá, sou mãe solo. Ok, você tinha um dever com o filho, talvez o pai também tivesse dever com o filho, mas ele escolheu deixar essa prova mais para frente, né? Essa expiação mais para frente. E você, como mãe, não tem como devolver filho, gente, infelizmente. Geralmente, 99% das 99,99% os filhos, quando acabam os relacionamentos, eles são de quem? Das mães. Então, é totalmente responsabilidade das mães. Então, talvez você escolheu ser mãe para justamente, se o seu parceiro tibum ou não quis mais dar continuidade no relacionamento, você tem aquela responsabilidade de cuidar do seu filho, educar e dar o melhor para ele. E não adianta dar para avó não, viu? Porque tu vai estar passando a tua responsabilidade. Tu tá só fazendo um ciclo repetitivo. Tá bom, gente linda do meu coração. Se vocês entenderam algo mais sobre, quiser comentar sobre assuntos que possamos trazer. Gente, eu juro, eu vou trazer vários vídeos aqui nesse canal, mas eu quero que vocês comentem aqui nos comentários e tragam para mim sobre qual tema vocês querem. Claro, dentro da doutrina, dentro da espiritualidade. Me atentando, eu não sou totalmente doutrina espírita. Eu não sou, Juliette eu não sou espírita, porque a minha consciência, um ser consciente, nessa experiência temporariamente humana, não tem como eu me definir por uma coisa tão pequena. Embora a doutrina espírita seja muito esclarecedora, mas não é o suficiente para que Moá aqui, né, seja... Então, eu sou aberta a todos os pensamentos, respeito o seu ponto de vista e vamos juntos aqui nesse canal crescer e compartilhar mais conhecimento. Tá bom, meus amores? Vamos fazer nossa oração. Quer falar alguma coisa, amiga? Então, vamos fazer a nossa oração. Muito bem esclarecido. Vamos fazer nossa oração de encerramento. Amado e Mestre Jesus, muito obrigada, Mestre, por mais esse momento, por este Evangelho. Que possamos, durante o decorrer dessa semana, de nossas vidas, de toda essa existência, até mesmo da eternidade, que possamos acolher essas aflições, percebê-la, fazer desmiuçar essas aflições e poder percebê-la, o que ela está tentando nos mostrar, qual é o caminho que devemos seguir, o que devemos aprender, que toda pedra no caminho ela se torne um degrau para o próximo nível. Então que possamos com essas aflições que agora vivemos, aprender e que tu possas nos dar suporte, amparo e guiança e proteção, sempre que lembrarmos de ti, que tu possa nos auxiliar. Toda a espiritualidade amiga. Meu muito obrigada e te peço permissão para encerrar o nosso evangelho de hoje.
que assim seja. Tchau, meus amores. Um grande abraço, um beijo e até mais.